Agora vamos conversar sobre saúde, especialmente sobre o bem-estar de crianças e adolescentes durante as férias. Essa época em que a garotada fica mais solta para os divertimentos e também para a prática de esportes, por mais tempo e em ambientes diferentes. Exatamente por isso, eles ficam mais expostos a situações de risco, não é? E é esse o assunto da nossa conversa de hoje com o médico cardiologista Antônio Carlos Til. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Começando pela alimentação, como a gente pode cuidar do que essa garotada vai comer nesse período das férias? Primeira coisa, muito líquido, né? Hidratar bem para evitar insolações, para evitar o problema da exposição solar. Alimentos leves, evitar gorduras, frituras e evitar principalmente esses alimentos que ficam expostos ao tempo, as carrocinhas de cachorro-quente, às vezes com aquele líquido ali de muito tempo. Estar muito atento se o local onde nós estamos comendo tem uma boa higiene, porque essa temperatura maior facilita a propagação de doenças infecciosas. Então é importante a gente estar atento a essa questão. E o calor também nessas barraquinhas ajuda a estragar mais rapidamente, né, deteriorar os alimentos, né? Salsichas, enlatados, tudo isso, embutidos, é sempre de maior risco. E as atividades debaixo de sol quente, enfim, exigem que tipos de cuidados? Primeiro, procurar evitar os horários de pico de temperatura, né? Então, a gente procurar fazer atividade física ou a exposição solar no início da manhã, até aquele horário de 9h30, 10 horas, ou a partir de 3h30, 4 horas da tarde. Se formos fazer, procurar sempre fazer com roupas bem leves, procurar estar sempre bastante hidratado, como eu falei no início, beber bastante líquido, tanto antes quanto depois, e ter um limite, né, de atividade que não ultrapasse a sua capacidade, né? É uma dica também para os adultos que de repente vão estar acompanhando essas crianças, os idosos também. Sem dúvida. A gente está falando um pouco mais de adolescente e adulto, né? As crianças, os pais em geral, a gente espera que tenham aí um cuidado ainda mais intenso, né, pela exposição solar. Existem atividades físicas específicas ou não? Como escolher a melhor atividade física? Para o adolescente? Para a criança e o adolescente. Sempre atividades aeróbicas, né? A gente buscando sempre aquilo, seja a corrida, seja a bicicleta, seja futebol, vôlei, mas atividades aeróbicas. Nessa faixa de idade, os exercícios chamados exercícios anaeróbicos, em que não há o movimento, enfim, aeróbico, esses exercícios são menos indicados, né? Obrigada pela sua participação aqui no Repórter Rio. É um prazer. Boa tarde.